Nossa conversa hoje vai girar muito sobre o caso Herzog, né? E a importância do assassinato do Herzog na luta contra a ditadura aqui no Brasil. Tá? É interessante que quando eu comecei a estudar esse assunto, eu achava que ia ter um monte de gente engajada e uma participação de lideranças importantes da coletividade judaica no esclarecimento, né, desse caso. E a gente vai ver que não foi muito bem assim que aconteceu. Tá? Bem, outra coisa que está por trás disso é a própria participação política dos judeus paulistanos. Bem, qual foi, né, esse envolvimento judaico com a política brasileira? Uma outra coisa que eu percebi nos meus estudos é que nos momentos em que você tem uma abertura política, o grau de participação na política geral é maior. Quando você tem um recrudescimento, quando você tem uma fase baixa de liberdades democráticas e tudo mais, você tem uma ênfase maior nas instituições judaicas. Isso eu pego particularmente com a Casa do Povo. Quando você tem uma baixa democrática, você tem um aumento da atividade na Casa do Povo, assim como também tem um aumento das atividades nos sindicatos. E não é à toa isso. É onde que eu vou poder estar atuando de alguma forma. Porque o camarada, quando o cara gosta de política, gosta de debater, gosta de... ele tem que fazer isso. Se ele não pode fazer na sociedade geral, ele vai fazer dentro da rua judaica. Lógico. Bem, a gente tem que relembrar que a ditadura de 64, ela instituiu o bipartidarismo. Então, de uma hora para outra, que você tinha uma tonelada de siglas, né? Era uma sopa de letrinhas, você viu se reduzir isso para o partido, que era o partido que apoiava os milicos, né? Que apoiava a ditadura, e o partido da oposição consentida, que era o MDB. No MDB, você tinha uma série de gente, né, que fazia oposição ao regime. Só que nos primeiros momentos do PMDB, do MDB, a esquerda mais radical, ela não participou. Tá. A esquerda mais radical, ela teve dois caminhos. O caminho eleitoral era do voto nulo. E o caminho político era, depois de 68 principalmente, a luta armada. Influência, obviamente, da Revolução Cubana, da China, da Albânia, enfim, daqueles países do bloco socialista, digamos assim, que estavam descendindo, né, da União Soviética. O PCdoB, que foi o racha, né, que criou o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, em 1962, ele foi uma consequência tardia, né, do relatório Khrushchev, né, dos crimes do Stalin, e que acabou adotando primeiro uma linha maoísta, né, chinesa, e depois uma linha albanesa. E foi promover a guerrilha no Araguaia. E a gente tem essa sopa de letrinhas aí, né?
É muito mais do que isso. Eu coloquei as principais. Coloquei os principais. A LN, que era o grupo do Marighella, começou como uma dissidência do Partidão, né, do PCB, depois do racha do PCdoB. Esse racha primeiro virou como Ala Marighella e depois virou a LN. A Ação Popular, que é uma distensão da esquerda da Igreja Católica, começou no movimento estudantil. O Comando de Libertação Nacional, que também é uma outra sopa de letrinhas, que também inspirado na Revolução Cubana. A Convergência Socialista, que nesse momento não parte para a luta armada, nem partiu para a luta armada, na verdade, a Convergência Socialista, e que tem uma linha trotskista. O MEP, que é o Movimento de Emancipação do Proletariado, que também vai optar por uma linha, digamos, de organização dos trabalhadores nas fábricas. Uma linha assim meio lukácsiana. Vão para lá. Movimento Revolucionário Tiradentes, que é um dos primeiros. Molipo, MR8, PCdoB, PCBR, PCR, o Porte, o Polop, VAR Palmares, VPR, quer dizer, essa sopa de letrinhas. Obviamente que se você for começar a ver, tinha judeu na ALN, tinha judeu na Convergência Socialista, tinha judeu no MEP, no MRT também tinha judeu em todos. Em todos os grupos de resistência armada à ditadura, e mesmo aqueles que não eram de resistência armada, você tinha gente da colônia. Eu coloquei um monte de gente aqui. A primeira que eu coloco é a nossa amiga Ana Rosa. Tá? É um belo livro sobre ela. Tem um belo livro sobre ela, o irmão dela escreveu, Bernardo Kucinski. Ela e o marido eram professores de química na USP e sumiram. Eles eram da LN, né? Sumiram. O livro vale a pena, tá? Sumiram. Até hoje não sabem onde foi parar. Até hoje Não tem nada. O André Grabois. Ana Rosa. Kucinski. O livro é K, chama K, do Bernardo Kucinski. O André Grabois, ele e o pai, o Maurício Grabois, eram do PCdoB, foram para o Araguaia e sumiram lá. Todo mundo sabe que ele foi morto, mas até hoje não descobriram os corpos, nem dele nem do pai. O Chael Charles Schreier era da VAR Palmares, tá? Ele nasceu aqui em São Paulo. Chael. Mas esse daí foi barbaramente torturado, sabe? Ele era estudante de medicina aqui da Santa Casa. Foi preso 21 de novembro de 69, no Rio de Janeiro, com um outro casal de amigos. E esse daí, a história é longa, a história realmente é longa, é uma coisa assim, estilo Marcha da Vida, sabe? Você vai lá e chora, chora, chora e chora. Entregaram o corpo dele. Tá? Mas falaram que ele fugiu, entendeu? Na verdade ele foi barbaramente torturado. A Yara Yavelberg era de uma família aqui do Ipiranga e foi fazer psicologia na PUC. Era assim uma mulher muito bonita, muito inteligente. Ela foi mulher do Carlos Lamarca. Que dizem alguns caras aí da esquerda e radical, os antigos, é que o Lamarca, ele entrou para a VPR primeiro, ele entrou como espia, como infiltrado. E a Yara fez ele virar de time. Claro que não dá pra gente comprovar um negócio desse. Não dá. Mas que é interessante é. Desculpa. O caso da Yara, ele tem um outro pormenor. Ela foi morta na Bahia. Foi pro IML lá de Salvador.
ficou lá um mês na geladeira, porque eles estavam usando o corpo dela para servir de isca para o Lamarck. Eles tinham certeza que o Carlos Lamarck ia lá para resgatar o corpo dela. Aí mandaram o caixão lacrado para São Paulo para fazerem o enterro no cemitério israelita do Butantã como suicida. Claro que isso não durou para sempre, né? Isso foi em 6 de agosto de 71, quer dizer, ela morreu, né, oficialmente dia 6 de agosto de 71, e depois, agora em 2002, a família conseguiu uma ordem judicial, fez exumação do corpo e encontraram, parece que 6 perfurações a bala na ossada. Quer dizer, E foi duro, hein, para fazer essa exumação. foi, a Rebra Kadisha não queria deixar de jeito nenhum. Foi só através de imposição. Imposição do tribunal. E a Rebra Kadisha recorreu até o Supremo. Bem, só 6 tiros parece que ela tomou. Aí a gente brincava, né? Falava assim, é engraçado, né? Ela era uma suicida persistente, né? Não podia suicidar uma vez, só tinha que se suicidar 6 vezes. Coisa meio complicada. Bem, na eleição de 70, que teve eleição, né? Tanto para deputado federal quanto para estadual, algumas... Não, prefeituras não teve, mas enfim. O Goldman saiu como deputado estadual pelo MDB. Isso foi uma coisa, a princípio, estranha. Fui conversar com ele, como é que você saiu candidato a deputado? Ele falou assim, eu não queria ser candidato, eu não queria ser eleito. Né? Por quê? Não tinha outro. Não, tudo bem, não tinha outro porque estava todo mundo fichado, estava todo mundo... Sabe? Mas... de onde veio o teu nome? De onde saiu? Da casa do povo. Sabia disso? Quem mais defendeu o nome e cabalou voto dentro do MDB, dentro do PCB, para o Goldman sair candidato a deputado estadual foi o Febró. Nosso advogado Luiz Israel Febró, que também nunca foi candidato, mas sempre foi um grande cabo eleitoral do partidão. Verdade. Bem, em 70 você ainda tem voto nulo, né? A Arena vence as eleições, é uma coisa assim, tá bacana, tá bem na fita, o Brasil tá no milagre econômico, tem a Copa do Mundo, né? O tricampeonato, o Médici tá bombando e o Delfim tá com a corda toda. Tá? Panorama assim geral. Só que as próximas eleições são no governo Geisel. O Geisel já entrou, você já tem a crise do petróleo, certo? Você tem as eleições, e nessas eleições a Arena toma uma baita de uma lavada do MDB. Perdeu, mas perdeu mesmo. A Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, 2/3 era do MDB. Só não elegeram o governador do estado porque teve um compromisso, um pacto de compromisso. Agora, quem era o presidente, aliás, quem era o líder da oposição na Assembleia Legislativa de São Paulo? O Goldman. Teve um papel extremamente importante. Bem, em 75, você já tem a guerrilha do Araguaia dizimada. Mas a conjuntura internacional, você tem o fim da ditadura na Grécia,
o fim da ditadura em Portugal, Revolução dos Cravos, e o fim da ditadura na Espanha, com a morte do Franco. E os partidos comunistas, que se imaginava tinham sido dizimados nesses países, eles reaparecem com uma força popular tremenda. Em Portugal, especialmente, já chegaram pegando o Ministério do Trabalho. Só não tomaram o poder de uma vez porque ia ser um tanto quanto complicado, mas tinham condição de fazer isso também. Bem, como é que os órgãos de repressão estavam vendo isso? Porra, esse maluco esse alemão aí, esse Geisel aí, esse milico maluco, falando em distensão política, em abertura, e não sei o quê. Ah, que é isso? Vamos deixar ele fazer isso e aí os comunistas vão tomar o poder. Começou toda uma teoria de conspiração, né? uma paranoia geral. Eles inventaram um grande inimigo. E o grande inimigo era o Partidão. Porque não tinha mais outros. Mas também nessa época teve um movimento mais para a direita com o Frota, né? Tanto que houve o golpe do Geisel em cima do Frota. O Frota era o ministro do exército dele. Quem explica isso bem é o Hélio. O Hélio, né? O Hélio Gaspari explica isso de maneira bem didática. Tá assim. Perfeito. Mas eles criaram aquilo que foi chamado de supercélula. Tem uma supercélula do Partidão. Como existia a célula 1000. Já ouviu falar da célula 1000? Célula 1000 era a célula militar do Partidão, onde você agrupava todos os milicos que eram próximos do partido. Existia mesmo. Agora, essa supercélula era assim a supercélula dos grandes intelectuais, dos jornalistas, dos escritores, dos músicos e tal, não sei o que. Pura paranoia, bicho. Nunca existiu isso. Nunca existiu. Mas, não. O Herzog estava nessa supercélula e era um dos maiores líderes. Aí, vamos prender esses caras. Começaram a prender todos os jornalistas. Essa foi o mote para prendê-lo? O mote para prendê-lo é que ele era diretor de jornalismo da TV Cultura. Sim. E o pessoal que tinha saído estava muito puto, porque o Paulo Egídio Martins, vamos ter que voltar um pouco, o Paulo Egídio Martins, que era o governador do estado de São Paulo, porque o Geisel não queria de jeito nenhum que o Delfim fosse governador do estado de São Paulo. Existia toda uma confluência, né, dentro da arena para botar o Delfim como governador do estado de São Paulo. Só que ele falou assim, se eu colocar o Gordo como governador do estado de São Paulo, ele vai mandar em mim. Ele vai mandar em mim. Para onde que ele vai mandar o Gordo? Mandou ele para Paris. Vai ser embaixador lá em Paris e não me enche o saco. Sabe? Ostracismo político, mesmo. E colocou um cara, que é o Paulo Egídio, que era um cara que não tinha expressão política dentro do Estado, que ele podia controlar. E o Paulo Egídio tinha um compromisso. Começou a abrir um compromisso, principalmente com o pessoal do MDB, de fazer uma transição, de apoiar a transição para a democracia e para o próximo presidente ser um presidente civil e não mais militar. Foi com base nessa ideia que ele atraiu inclusive o José Mindlin para ser secretário de governo. Ele foi secretário da Cultura, Ciência e Tecnologia durante o governo do Paulo Egídio Martins, e o Max Pfeffer assumiu depois no lugar dele. Funcionava ali no Palhaço dos Campos Elíseos.
Então você tinha um movimento dentro da arena que era de fazer a transição, de fazer a abertura política, e um outro movimento... Então, depois do Goldman, a gente teve o Mingling e o Pfeffer. Isso. Não, o Goldman ele tinha sido eleito. Sim, mas, digamos, Esses dois não atuantes foram na eleitos. política. Esses dois não foram eleitos. Perceba, esses são representantes dos Big Boss. Claro. Lembra que eu te falei? Os Big Shots, eles vão para um lado. Os políticos vão para o outro. Não é? Quem faz interlocução com o poder são os Big Shots. Claro. Tá? Não que o Goldman não tivesse importância nesse momento. Sim, Tinha. mas era Tinha muita importância. outro papel. É outra coisa. E aí, é interessante que eles vão para o Ministério de Cultura, né? Sim. Tá? Porque o dinheiro ele tem que estar associado com uma coisa nobre. Ok? O judaísmo tem que estar associado com uma coisa nobre. Não pode estar associado com obras, com finanças, com nada. Tem que estar com educação, cultura, tá legal. Ok? Então você tem uma parte da arena que vai junto com Paulo Egídio apoiar a transição. E a outra parte que vai se opor à transição, que vai querer se aferrar ao poder. E apoiando o grupo dos duros do Exército, Silvio Frota e Companhia Limitada. E o comandante do 2º Exército daqui de São Paulo. Quem que estava do lado da oposição, né, dentro da arena, ou seja, que estava do lado da linha dura dos militares, né? Entre eles o José Maria Marim, que fez discurso na Assembleia Legislativa contra o Herzog, falando que o cara era um, sei lá, não chamou ele diretamente de comunista, mas chegou quase nisso. Isso porque tinha sido... O que estourou mesmo foi um documentário sobre os Vietcongs, que era da BBC, que a TV Cultura colocou no ar, e que tinha sido programado ainda pela outra direção de jornalismo. Caiu a culpa para ele. E a culpa foi para ele. Tá? Bem. E os Estados Unidos nessa história, né? Em 73, você tem a guerra do Yom Kippur, que viu semana passada, e o engajamento total dos Estados Unidos em apoio ao Estado de Israel. A crise do petróleo, entre aspas, né, como uma retaliação dos países árabes, né, a esse apoio. Claro. Você tem a retirada das tropas do Vietnã, o caso Watergate, a renúncia do Nixon foi em 9 de agosto de 74, foi antes do caso Herzog. E o Gerald Ford, imediatamente ele anistia o Nixon. Ele assume e anistia o Nixon. Ele dá o perdão presidencial para o Nixon. Só que nessa conformação, o Gerald Ford como presidente, ele é um presidente sem poder. O poder vai todo para o Congresso. Ele tem uma margem de manobra praticamente zerada. E o Congresso americano começa a pegar forte, inclusive, com a questão de direitos humanos no Brasil. Tá? Começar a ficar esperto. Quando que o Kissinger veio para o Brasil? Você lembra do filme sobre o caso... Qual o nome daquele menino que sumiu e que mata uma mãe? Tem um filme aí com Patrícia Pilar. Era o Stuart. Stuart Angel. O Stuart Angel. Então, porque naquela época, quando o Kissinger veio ao Brasil, ela entrega uma carta para ele. Sim. O Kissinger, na verdade, ele passa por aqui junto com o Huntington. O Samuel Huntington, ele estava
defendendo uma descompressão nos países sul-americanos, principalmente, uma transição, que é o que vai entrar agora. Engraçado. Que ele falava assim, olha, a gente não pode fazer uma abertura assim, tum, porque senão a gente perde. Vira o caos e vai escapar do controle completamente. Então ele defendia que o Brasil tinha que adotar um regime de partido forte, estilo PRI, Partido Revolucionário Institucional do México. Ou seja, de fazer uma abertura lenta, devagar, mas mantendo o controle. E ele achava, o Huntington, que a experiência brasileira tinha tudo a ver com aquilo que ele falava, que ele que ensinou o caminho das pedras. Mas, na verdade, o Hélio Gaspari fala que o Golbery tratava o trabalho do Huntington como uma coisa de pedestre. Esse cara... O Golbery foi o grande... O Golbery foi o articulador da abertura. Da abertura. O Golbery, ele... Entre as sístoles e diástoles, né, ele foi navegando ali, tentando costurar o que dava. Mas ele acabou saindo do governo Figueiredo, ele não participou, né? Foi enxotado, né? Ele foi enxotado. Aí não dava mais. Tchau. Aí virou o que virou, né? Mas também o governo Figueiredo, ele foi o governo que já não tinha mais anéis para tirar dos dedos. Ele não tinha mais anéis. Aí só tinha os dedos para entregar. Você sabe que o Hélio Gaspari escreveu os livros dele com base no arquivo particular do Golbery, né? Sim. Ficou com ele. O Hélio entregou para ele. O Hélio não, o Heitor Aquino. Que era o secretário tanto do Geisel quanto do Golbery. Heitor Aquino, meu, quantos anos que eu não ouvi esse nome. O mais engraçado é eu conseguir lembrar esse nome. Meu, lembrar o nome e lembrar da cara do sujeito. Que era uma figura parda, também mais parda ainda do que o Golbery. Bem, e o Brasil, né, na questão internacional, ele vai ter o voto brasileiro na ONU, né, sionismo igual a racismo, a mobilização das lideranças judaicas aqui no Brasil para, o que é isso, né? Foram lá falar com o general-presidente, e o general-presidente apaziguou todo mundo, falou assim, olha, isso aqui é uma questão internacional, nossa preocupação é com abastecimento de petróleo e, desculpe, não dá pra gente fazer de outro jeito. Não estamos fazendo antissemitismo aqui, a gente não vai fazer nada contra os judeus aqui, nem nada, nem em Israel, nem nada. Só que isso a gente teve que fazer para garantir o abastecimento de energia. E nesse momento Israel se ferra. Né? Bem, o Herzog, ele se apresentou para depoimento lá no DOI-CODE do 2º Exército, no dia 25 de outubro de 1975, um sábado. Eu fiz 10 anos esse dia. E ele foi torturado barbaramente. Depois que a coisa já tinha degringolado, que já tinha, aí colocaram, era uma arrumada geral na cela e tal, aí tiraram essa foto idiota do enforcamento, né? Tá vendo que ele tá grudado aqui na parede, né? Mas tá ajoelhado. Quem reagiu a isso? Os amigos. O sindicato dos jornalistas, porque todos os jornalistas estavam sendo presos. Tinha um monte de jornalista preso. Um monte. O Marcum, o Duque Estrada, o Benigno, o Rodolfo Konder. Todo mundo que era do partidão estava preso. E aqueles que não estavam presos iam ser presos logo depois, estavam fugindo. Entre eles o Luiz Vaz.
O Luiz Vaz, ele não estava preso, não foi no enterro do Vlado, mas depois pegaram ele. O Sindicato dos Artistas. Por que o Sindicato dos Artistas? Porra, o Vlado, ele tinha trabalhado com teatro. Ele tinha trabalhado com a Lélia Abramo. Sabia disso? E ele começou a trabalhar em jornal com o Cláudio Abramo. A família Abramo era uma família ligada ao PSB aqui em São Paulo. O PSB ele tinha uma liderança também com o Febo Gicovati, família Abramo e tal. Aliás, Febo Gicovati é pai do Flávio Gicovati. Exato, isso mesmo. Eu passei para você o material. Né? E ele... Quem fundador do PSB. Foi né? fundador. Ele, Como é que é o nome da... Ai, tô com o nome dele na ponta da língua. Roger Ferreira. Ele não aparece na Casa do Povo, né, o Febo Gicovati? Não. O Febo Gicovati era tido como trotskista. Assim como a família Abramo era trotskista, Então, Casa do Povo... o Trachtenberg Era era trotskista. stalinista, né? Era Casa trotskista. do Povo era tudo stalinista. Era stalinista. Então, Aliás, seguia a linha da União Soviética. era a linha soviética, acabou. E esse pessoal não, eles faziam a crítica da União Soviética, faziam a crítica do stalinismo ferrenhamente. E faziam crítica até ao próprio Trotsky. Entendeu? O Maurício Trachtenberg me falou uma vez que ele chegou pro... Como é que era o nome do velho? Saqueta, que também foi fundador do PSB e tudo mais, e no primeiro momento ele era um trotskista assim, defendia as bandeiras do trotskismo assim de uma maneira ferrenha. Ele chegou pro Saqueta, que ele tinha como um pai, assim, olha, estava lendo essas coisas aí do Trotsky e tal, só estou achando que eles são uns stalinistas assim mais intelectualizados, viu? Só isso. Nossa, deu um pau, brigou, ficou sem falar com o Maurício 2 anos. Era assim o negócio. Bem, o Sindicato dos Artistas, por conta da Lélia e tudo mais, a Lélia era presidente do Sindicato dos Artistas, inclusive. E a Igreja Católica, que já estava monitorando as questões aí da ditadura, né, diz respeito aos direitos humanos, desde 73. 74 a coisa se intensificou. E o Vaticano também, a coisa estava pegando no Vaticano, porque quem estava pegando a coisa lá era o Paulo VI. O Papa estava alerta com uma política de direitos humanos. Bem, você tem toda uma importância do simbolismo do enterro do Vladimir Herzog, que foi a primeira vez que a colônia judaica, através do Sobel, foi lá e falou assim, não é verdade o que os governantes estão falando. Porque o comandante do 2º Exército falou que era suicídio. Todo mundo ficava falando que era suicídio. E o Sobel falou, não é suicídio. Não será enterrado como suicida. E você tem essa distinção no judaísmo entre aquele que é suicida e aquele que não é. Claro. Ele tomou porrada de tudo quanto é lado. Dentro da colônia. Dentro da CIP. Não fala nem dentro da colônia, dentro da CIP. Uma pressão ferrenha.
Mas a verdade é que a coisa pegou mais pesado do que isso. Porque o pessoal do sindicato foi berrar. O pessoal da igreja foi berrar. O pessoal do sindicato dos artistas foi berrar. Entendeu? Gabriel Bolaf é sociólogo também. Era muito amigo do Vladimir. E ele foi atrás lá e falando e quebrando o pau, falando que ele não tinha se suicidado. Quebrou o pau. Agora tem uma coisa. O Sobel, ele foi na missa, né, no ato ecumênico. Essa foto aqui é do velório. A gente vê aqui o Dom Paulo, né? Aqui está o Montoro, que já era senador. A importância que foi o negócio. Claro. A pressão para ele não ir nesse ato ecumênico foi tremenda, dentro da CIP e fora da CIP. O que me relatou, Ana Verônica Maltner, a psicanalista, ela, Silvio Bandi e Gabriel Bolaf foram conversar com o Sobel para que ele realmente fosse no ato ecumênico. O que acontece é o seguinte, chegou um momento que a Ana Verônica Maltner catou o Sobel pelo colarinho. Seja homem. Vá. Seja homem. Assuma a sua responsabilidade. Que tá um cagaço. Claro. Tanto que... Seria normal, né? Lógico. Claro. Todo herói, né, não é herói de verdade. O que é heroísmo, na verdade, é um ato às vezes, de desespero. No caso do Sobel, foi muita pressão que ele recebeu. Recebeu tanta pressão que ele resolveu consultar o embaixador americano. E foi até Brasília. Foi. O embaixador americano conversou com ele e tal, e ele voltou mais sossegado e foi lá no ato ecumênico, lá na Catedral da Sé. Mas uma coisa que o Sobel, hoje ele está declarando para todos os ventos, de que a omissão da liderança da comunidade judaica naquele momento foi uma lástima. Um medo de se expor, de assumir que estava lá. Tinha 8.000 pessoas na catedral. 8.000 pessoas. Ninguém representando a comunidade judaica. Realmente. Só ele. Tá? E ele fala que ele foi porque ele confiou absolutamente no Dom Paulo e porque ele acreditava no mérito da questão, né? Quer dizer, poxa, Você só gravou som ou gravou também? só o som. Agora, uma coisa interessante que o Goldman me falou. Sempre que há algum evento que envolva um membro da comunidade judaica, esta se mexe de alguma forma, pois sentem mais próximos de si quando este evento envolva alguém da comunidade. Naquela época, as entidades da comunidade também elas balançavam sempre, pois elas sempre gostam de ficar muito próximas do poder. Isso é uma característica das minorias. Daí o receio de enfrentar o poder. Apesar de não concordar com o sistema e a ordem rígida que existia, as entidades ficavam sempre próximas do governo, procurando ser simpáticos aos governantes e os governantes entenderem que eles eram simpáticos a eles. Ele declarou para mim que ele dormia um dia em cada lugar. Ele não dormia em casa. Ele dormia um dia em cada lugar. Ele sabia que estava sendo caçado. Mas ele não foi para ela.
Não, nunca foi. Bem, acontece o seguinte, a partir da morte do Herzog, você começa a ter você cria uma coalizão de forças que começa a se opor ao regime militar e essa política sistematizada de desrespeito aos direitos humanos. E começa aí a se organizar todo o movimento pela anistia, que começa a tomar força. Começa a entrar nas universidades, começa a ir nas igrejas, tudo quanto é lugar. Bem, por que dessa transição? Bem, você tem um esgotamento no modelo político implantado pelos militares. Sabe? Os empresários já não estão satisfeitos, a classe média não está mais satisfeita, ninguém está mais satisfeito. Você tem uma crise econômica financeira por conta da conta petróleo. Você tem a oposição, o MDB, dando de lavada na eleição em 74. Só que deu de lavada, mas o governo não mudou. Os casuísmos. Você tem o pacote de abril de 75 que pegou simplesmente e criou os biônicos. Acabou. Você tem uma mudança política no cenário internacional importantíssima, né? Com o escândalo Watergate, você tem a renúncia do Nixon, você tem o governo do mocinho lá do... Carter. Não Carter. Ford. Do Gerald Ford, que não é um governo dele, é um governo que está sendo bombardeado o tempo todo no Congresso. Você tem a eleição do Carter em 76. Tá? E a política do Carter é de rompimento mesmo com as ditaduras militares que o Nixon estava sustentando até então. Radicalmente oposta. Radicalmente oposto e defesa dos direitos humanos. Mas ele não aguentou mais do que 4 anos. Não, ele tomou na cabeça por causa do Irã. Verdade. Ele tomou na cabeça por causa do Irã. Porque a crise econômica nos Estados Unidos nessa época era uma porra. Desculpe o termo, mas tinha quebrado todo mundo. O American Way of Life tinha ido pelo ralo. Só que ninguém estava se tocando que tinha que trocar o carrão pelo carrinho. Até hoje. Agora eles consomem menos. E aqui? Aí é aquilo que eu tinha te prometido, cara. Que judeu é esse que a gente tem aqui? Todos os tipos. E nenhum, né? O que a gente tem aqui é um medo de assimilação tremendo. Só que essa assimilação, ela é trabalhada de que forma? Não pela possibilidade, as múltiplas possibilidades, mas para chegar para você e falar assim, não, o teu referencial tem que ser Auschwitz, o teu referencial tem que ser Israel. Aí você é judeu. Agora, se você não quer mais saber de Auschwitz, se você não quer não quer saber de Israel, você deixou de ser judeu? Quer dizer, o Vlado não queria saber de Israel e não queria mais se lembrar de Auschwitz, porque ele era refugiado da guerra. A mãe dele carregou a família para a Itália e ficaram como clandestinos na Itália, sem revelar que eram judeus, saindo da Iugoslávia para a Itália. Então sabia muito bem o que era guerra e o que era antissemitismo. Mas não entrava nessa de que vou para Israel. Não. Ele era um socialista. Ele era muito mais próximo ao PSB antissoviético do que ao Partidão. Aí eu perguntei para a Clarice, a ex-mulher dele, a viúva, por que ele foi para o Partidão? Disse, naquele tempo, você tinha 2 alternativas.
Ou você ia ter atuação política junto à Igreja Católica, ou você ia para o partidão. Não tinha outra alternativa. Então, o Vlado não ia fazer atuação na Igreja Católica, ele não era católico, ele se considerava judeu. Então ele foi para o partidão. Sacou? Mas a atuação política dele era lá. Essas histórias aí, Tá tudo na tua tese, isso? tá. Tá. Fantástica a tese dele. Tá, vou ler atrás. Eu não acho. Eu sou. Não é modéstia, não. Eu acho, né? Mas isso você não evitou? Hã? Inclusive, você não evitou? Por quê? Ainda não. Tudo. Não sei. Eu não acho tão bom assim. Verdade. Eu sou muito crica. Tem um menino que está fazendo uma tese, te falei, né? Do IME. Lá da Neibrit, que ele vai usar Vlado com IME, né? É difícil juntar os dois. É, eu também acho. Tem que ver por qual união.